Ora viva, Manuel Moreira, Medicina Tradicional Chinesa, Macrobiótica, Arte de Viver com Saúde. Hoje quero falar aqui sobre menopausa e, em particular, síndrome de menopausa. Portanto, muita gente confunde menopausa com o síndrome de menopausa. Confunde o facto de estar com a menopausa com o facto de estar com calores, com insónia, etc, etc. Pronto, a menopausa é uma condição normal, portanto é próprio do envelhecimento natural da mulher na idade em que deixa de ter menstruação, não é? Portanto, devido ao envelhecimento natural. Portanto, isso é normal. Já a síndrome de menopausa é um conjunto de sintomas devido a déficit de IN, portanto, falta de IN, portanto, principalmente déficit de IN dos rins ou déficit de IN do fígado também. Os sintomas de falso yang, portanto, devido à falta de IN, portanto, que dá esses calores, portanto, dá as baforadas de calor, portanto, sobretudo na parte superior do corpo, né? A mulher sente aqui assim, uns calores a subir, né? Com transpiração noturna, por exemplo, né? Sobretudo calores noturnos, em que a mulher tem tendência, por exemplo, mesmo de inverno, a dormir com os pés de fora, né? Fora da roupa, né? Portanto, devido a esses calores que sente na sola dos pés, etc. O déficit dos rins é caracterizado por, em termos de sintomas, por exemplo, a pessoa sente boca e garganta secas à noite, zumbidos, fezes secas, secura vaginal, etc. Né? Há uma fórmula da medicina tradicional chinesa, em termos de fitoterapia tradicional chinesa. Por exemplo, esta fórmula T30 Isdegern-In, que está à venda na nossa loja online, de Naturmed, que trata esse problema. Não é? Por exemplo, há outro tipo de sintomas, quer dizer, dentro do mesmo tipo, mas mais grave e também alguns bastante diferentes, em que a pessoa sente, por exemplo, afrontamentos, tais calores, não é? Com transpiração noturna, garganta seca à noite, secura vaginal, irritabilidade, portanto isto já é diferente, isto que já tem a ver com o fígado, não é? Insónia, sensação de calor à noite, tonturas, depressão, dores de cabeça de natureza pulsante, assim como se estivesse a bater, não é? Prurido, portanto comichão na pele, mas sem erupção aparente, problemas de visão, tendência para ataques de fúria, não é? Mais uma vez fígado, não é? Subida de ângulo do fígado, cabelo seco, massagem do rosto rosadas, e língua vermelha sem capa, seca, gretada, né? Então, há uma forma, por exemplo, esta T49 Femal Treasure, que também está à venda na nossa loja online de Naturmed, que trata este tipo de problema. Portanto, neste caso está relacionado com o déficit dos rins e do fígado, não é? Então, portanto, o universo tem ciclos, por exemplo, a sucessão de dias e das noites, as estações do ano, os ciclos anuais, etc. Portanto, a vida dos seres humanos também é governada por ciclos, não é? Portanto, tudo na natureza tem ciclos. Então, por exemplo, os ciclos de vida nas mulheres, portanto, ocorrem de 7 em 7 anos. Portanto, o ciclo feminino é de 7 em 7 anos. Não é? Então, há ciclos descritos no livro chamado Wang Di Neijing, que é o livro de base da medicina tradicional chinesa, portanto, também chamado Livro de Medicina Interna do Imperador Amarelo, portanto, que é baseado em conhecimentos com mais de 5.000 anos. Não é? Portanto, que é a base teórica e prática da medicina tradicional chinesa. Portanto, é baseado na energia cósmica, portanto, a energia vital, ou chamado Qi, em chinês, ou baseado no Yin Yang, portanto, a teoria dos opostos, e baseado nos 5 elementos, portanto, o elemento água, o elemento fogo, o elemento madeira, etc. Né? Pronto, este livro é composto por 2 partes. Portanto, a primeira parte é chamado Su Wen, ou em português, Questões Simples, e a segunda parte é chamado Ling Shu, que é eixo espiritual. Então, no capítulo 1 do Su Wen, diz que a mulher muda da prosperidade para o declínio gradualmente, geralmente, por exemplo, a partir de 5 vezes 7, cá está o ciclo de 7 anos, né? 5 vezes 7 dá 35 anos. Portanto, aos 35 anos, isto não quer dizer que seja absolutamente para todas as mulheres, não é, né? Mas na maioria, né? A face enfraquece, os cabelos começam a cair. Depois, por volta dos 6 vezes 7, 42 anos, a face murcha e os cabelos começam a ficar brancos.
Depois, pelos 7 vezes 7 igual a 49 anos, portanto, cerca de 50 anos, o físico fica frágil, debilitado, deixa de ter menstruação e deixa de poder ter filhos, não é? Então, isto é o que acontece na maioria das mulheres, não é? Contudo, também o mesmo livro diz que para aquelas mulheres que saibam preservar a sua saúde, mesmo atingindo a idade de 100 anos, né, ainda poderão gerar filhos, né? Pronto, que é o caso que acontece, por exemplo, ainda hoje, né? Isto não está no livro, né? Mas sabe-se ainda hoje, por exemplo, recentemente, ou pelo menos até recentemente, nas montanhas dos Himalaias, por exemplo, né? Pessoas muito idosas, com 100 anos, ainda tinham filhos, né? Pronto, obviamente, para isso é necessário passar a cultivar hábitos e atitudes saudáveis, tais como, por exemplo, alimentação natural e integral, com medida, exercícios e atividade, portanto, atividade física, etc., em estilo moderado, seguir os ciclos naturais dos dias e da noite, das estações do ano, etc., né? Não se exceder no trabalho ou em preocupações excessivas, né? Cultivar uma aprendizagem e sabedoria, cultivar pureza de caráter, agindo com um coração puro, né? Então, seguir naturalmente, com intuição e sabedoria, as leis da natureza, portanto, isto é a base, né? E as necessidades do corpo e do espírito, né? Portanto, é deixar fluir, o que sabem em chinês, portanto, o Wu Wei, né? Deixar as coisas fluírem, né? O mais naturalmente possível, né? Então, tradicionalmente no Japão, portanto, as mulheres não têm calor ou síndrome de menopausa, né? É muito raro, né? E mesmo aqui no Ocidente, não é todas as mulheres que têm, né? Portanto, isso não é normal, né? Porque elas comem tofu, né? Então, por exemplo, aqui está uma embalagem de tofu seco, está à venda nas lojas de alimentos, nas lojas chinesas, né? Aqui em Portugal, né? E com certeza também noutros países, né? E comem comida mais feminina, portanto usam mais vegetais na alimentação, no dia a dia, comem menos carne, etc., né? Então, o exemplo de alimentos, por exemplo, que tonificam o yin, né? Por exemplo, o cogumelo shiitake, por exemplo, né? Estou a ver aqui uma embalagem de cogumelo shiitake, neste caso está o cogumelo shiitake seco, existe à venda também, frescos, né? Pronto, o cogumelo shiitake é um excelente tónico do yin, né? Então, é importante a mulher consumir como alimento básico, por exemplo, o arroz integral ou outros cereais integrais, mas o arroz integral é o melhor, né? Cerca de 60% da refeição deveria ser arroz integral, né? Falando em termos de média, né? Não quer dizer que tenha de ser, né? Mas é o mais seguro, né? Alimentos complementares, por exemplo, feijão, ervilhas, por exemplo, maçãs, açúcar mascavado, usar açúcar mascavado em vez de açúcar branco, né? Por exemplo, frutas como figos, tangerinas, peras, melancia, nozes também, né? Além do açúcar mascavado, pode usar também malte como adoçante, também um adoçante suave, né? E mais saudável. Portanto, açúcar branco, isso nunca, né? Leite de coco. E a nível de produtos animais, por exemplo, usar caranguejos, mexilhões, camarões, lagosta, por exemplo, também o tutano de porco, né? E moluscos bivalves de água salgada também tonificam o yin, né? Então, aqui fica a sugestão, né? Então, para qualquer problema desse, podem contactar comigo para uma consulta ou para falarem comigo em privado, através do telefone, o e-mail, etc., né? Foi um prazer estar convosco. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar no Instituto Naturmed, ou tem lá também cursos que estão à venda que podem comprar, ou para falar comigo, tens os meus contactos. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.